Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com você que ainda não é inscrito, que considere ver esse vídeo até o final. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas e ativa as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar também, não tem problemas, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa? Mesmo ainda rouca, trago para vocês nossas histórias sobrenaturais. Planta Zero. Quando fui designado para o turno da noite no Hospital Geral de Santa Clara, vi como uma oportunidade. Mais horas, mais salário, menos chefes em cima. Sou estagiário de medicina. A chefe ali do setor, uma enfermeira um pouco mais velha, me deu um mapa do lugar. No final do corredor, ela apontou para uma área marcada como Planta Zero. Não vá lá, ela disse, e sem rodeios. Já não há pacientes e nem pessoal. E se você ouvir alguma coisa vinda dali, ignora. Pensei que ela estava exagerando, mas naquela noite, logo às 2h46, ouvi o elevador se abrir. Fui ver, ninguém. Portas abertas, vazias. Olhei. O piso iluminado era um que não deveria existir. Planta zero. Eu ri. Pensei que fosse um erro do sistema, mas quando me virei, alguém vinha do corredor que levava para o bloco operatório fechado. Ele era médico, usava bata branca, estetoscópio no pescoço, o rosto coberto por uma máscara de cirurgia ensanguentada. Acenei por reflexo. Boa noite, doutor. Ele não respondeu, apenas continuou, entrou no elevador. Entrou e antes que as portas se fechassem, ouviu dizer baixinho: Você também vai operar comigo. Não sei o porquê, mas senti um frio na barriga. As câmeras do hospital não filmaram nada. Perguntei no dia seguinte sobre médicos de plantão. Ninguém ali combinava com a descrição. Ninguém deveria estar lá. Mas eu voltei. A terceira noite foi pior. Fiquei sozinho nas urgências, enquanto os outros estavam em um código vermelho no trauma. Mais uma vez, o maldito elevador ativou-se sozinho e desta vez desceu. Planta zero, iluminada novamente. Contra toda lógica eu entrei. Não sei o que esperava encontrar. A porta se abriu, escuridão total. Um corredor velho com paredes rachadas, o bloco operatório aberto, a maca no meio, suja de sangue velho. Nas paredes haviam nomes esculpidos e atrás de mim, esse mesmo médico. E desta vez ele estava sem a máscara. A cara dele não tinha boca, era apenas pele esticada. E ainda assim ele falou: Você sabe cortar, não sabe? Agora é tua vez. Eu desmaiei. Fui encontrado horas depois na adega com uma bata vestida que não era a minha. E no roupão tinha o crachá dizendo:
Residente Morales, piso 0, 1998. Não há registro deste médico, mas desde então, cada vez que eu passo pelo bloco operatório fechado, ouço o som de um bisturi afiado. Por Thaís Smith, todos os direitos reservados. Relato anônimo. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? É mesmo interessante, né? Imagine só, o médico foi advertido que naquela planta 0 não teria nada. Mas mesmo assim ele viu e interagiu com pessoas daquele lugar. Estranho, não é? E até veio com provas, né? Um crachá de um médico que supostamente não existia. O que será isso? Uma realidade paralela, outra dimensão? É um caso a se pensar, não é? Deixem aí suas opiniões nos comentários e sempre com respeito. E agora vamos dar prosseguimento ao vídeo indo para mais uma história. Demônio de São Felipe. Na época colonial, quando a fazenda dos Saús de Cagigal dominava os campos de Aranda, Jalisco, ocorreu um evento que ficou gravado na memória daqueles que testemunharam. Numa manhã de agosto, no início do século XIX, depois de um café da manhã com a sua família, Dom Felipe Hernandes, dono da fazenda, mandou que os seus peões selassem o seu cavalo El Negro. Sua intenção era galopar para as Lagoas, uma área envolvida em mistério, onde os trabalhadores afirmavam que fantasmas apareciam e se ouviam lamentos espectrais à noite. Dom Felipe era um homem de caráter forte, era cético, não acreditava em nada. Então, zombou de tais histórias, atribuindo as mesmas à imaginação dos camponeses ignorantes que temiam se afastar de suas casas. Confiante, ele montou no seu cavalo e partiu, sem saber que naquele dia sua incredulidade seria posta à prova. O trajeto percorreu normalmente até ele chegar ao tal riacho que levava até as lagoas. Foi então que uma sensação estranha tomou conta dele. Um fedor de enxofre inundou o ar. O vento assobiava forte entre arbustos secos e El Negro começou a ficar agitado. Suas patas batiam desesperadamente na terra, bufando com fúria e resistindo seguir em frente. De repente, uma gargalhada macabra ressoou na imensidão do potreiro, rolando como um eco infernal. Dom Felipe sentiu sua pele arrepiar. Um suor frio percorreu suas costas, mas o orgulho, este não permitiu que ele recuasse. Ele esporou o cavalo com firmeza, ai que dó, forçando mesmo a seguir em frente. No entanto, a sensação de uma presença maligna o acompanhava, apertando-lhe o peito com um terror inexplicável. El Negro, descontrolado, relinchou com um som de partir o coração e correu sem rumo, levando-o até a clareira, onde as duas lagoas se juntavam. Ali, um silêncio sepulcral o cercou.
Não havia rãs, não havia grilos, nem sequer o barulho de um pássaro. Era como se a própria vida tivesse parado naquele lugar. Ele desceu do cavalo com cautela, tentando acalmar sua própria respiração que estava agitada. Os olhos dele estavam a vasculhar o ambiente, mas não havia nada. Pelo menos nada que pudesse ser visto a olhos nus. Então, um murmúrio começou. Aquele murmúrio surgia das sombras, seguido de risos e soluços que pareciam vir de todos os lados e de lado nenhum ao mesmo tempo. A brisa tornou-se um turbilhão que atingiu as árvores e, de repente, uma figura escura surgiu da névoa. Olhos vermelhos como brasas olhavam fixamente para ele. Dom Felipe sentiu o tempo abrandar quando aquela entidade deu um passo em direção a ele. Você não acredita em mim, Felipe? Murmurou a voz gutural do demônio, ressoando em sua mente como se fosse um trovão. El Negro relinchou com terror e, fugiu em debandada. Dom Felipe ficou paralisado, incapaz de se mexer ou de sequer gritar. A criatura, esta estendeu uma mão ossuda e tocou-lhe no peito. Uma dor escaldante o percorreu, como se sua alma tivesse sendo sido arrancada de seu corpo. Juntando toda a força de vontade, Dom Felipe conseguiu dar um passo atrás e resignar-se. Sua voz tremendo mal conseguiu recitar uma oração, mas foi o suficiente para que a entidade recuasse, soltando um rugido de raiva. O vento parou de repente e a sombra desapareceu no ar. Quando ele recuperou o controle do seu corpo, Dom Felipe correu sem olhar para trás para a fazenda. Chegou pálido, com o rosto desencaixado, digamos assim, todo retorcido pelo terror e a roupa encharcada de suor frio. E desde aquele dia, ele nunca mais tirou com a cara dos seus trabalhadores e também nunca mais voltou àquele lugar. Disse que a marca da garra do demônio ficou estampada no seu peito até o dia da sua morte. E aqueles que ousavam visitar aquele lugar após o pôr do sol afirmam ter sentido a mesma presença maligna espreitando ali entre a névoa, esperando pela próxima alma descrente que ousasse a desafiá-la. Relato anônimo também reescrito por Thaís Smith e Histórias, Relatos, Medo Garcia. Aterrorizados, já perceberam que quem duvida, quem quer pôr à prova, geralmente são os que acabam, tomando na tarraqueta? Por isso que eu falo, não duvido do sobrenatural de jeito nenhum e nem desafio que eu não conheço. E vocês, já ouviram histórias parecidas?
Deixem aí os seus comentários, ele é muito importante para o canal. Bora para a próxima de hoje? Dizem que o rancho de São Benito tinha suas regras. Ninguém se aproximava da montanha ao anoitecer. Diziam que a bruxa fazia pactos com o diabo, que falava com os mortos e que quem lhe olhava de frente não voltava a ser o mesmo. Diziam que entre as árvores se ouviam lamentos e risos afogados, que o ar cheirava a carne podre e enxofre. Eles diziam. Mas o Omar não acreditava nessas coisas. Ele vinha do norte, onde a vida era diferente, onde as histórias de fantasmas eram apenas coisas de aldeões, gente inculta, ou seja, de ignorantes. Naquela tarde, na cantina, ele riu na cara dos homens do rancho, enquanto Fabian avisava ele com voz baixa: "Não estou brincando, compadre. A bruxa não é apenas história. Meu avô viu ela quando era jovem e nunca mais foi o mesmo." Omar soltou uma gargalhada debochada, sabe? E bateu na mesa com a palma. "Bruxas? Espíritos? Aparições? Tudo isso são puras crendices populares. Coisa de ignorante mesmo. O que se segue? O diabo vai me chupar?" Ele serviu outra bebida e continuava a olhar para os outros com zoação. "Aposto que volto aqui amanhã com uma história bem aborrecida, pois não vai acontecer nada." Fabian negou com a cabeça e murmurou algo sobre a estupidez e teimosia do compadre. Os outros olhavam para ele silenciosamente, com preocupação ali, gravada nos olhos. Nessa noite, Omar montou seu cavalo e dirigiu-se para o monte, para a montanha. O ar ficou mais frio enquanto ele avançava, e um silêncio tomou conta da paisagem. De repente, um batido de asas ouviu-se sobre sua cabeça. Olhando para cima, ele viu um pássaro negro enorme que o observava ali de um ramo baixo da árvore. Seus olhos não eram de um animal e eram humanos, profundos e cheios de algo que ele não sabia como descrever, ou seja, um pássaro com olhos humanos olhando para ele. "Você também quer me assustar, né, pássaro? Não me faça rir." Ele estalou a língua e cuspiu no chão. Aquele cuspido, sabe, nojento. O pássaro deu um grito agudo e voou baixo. Antes que Omar pudesse reagir, o pássaro agarrou-lhe com as garras no pescoço do cavalo. O cavalo relinchou com um bramido de dor e terror, sacudindo-se freneticamente. Omar tentava segurar as rédeas, mas o cavalo estava furioso e o jogou no chão. E antes que ele pudesse se levantar, o pássaro atacou ele novamente, e dessa vez afundando o bico no couro do animal, rasgando-o com brutalidade. O cavalo caiu entre convulsões, seu olho pendurado por um fio de carne,
enquanto a sua vida se extinguia na terra negra da montanha. Omar, com a respiração fraca, rastejou-se para trás, seu orgulho quebrado a cada batida acelerada do seu coração. O pássaro olhou para ele com uma inteligência perversa. Depois, levantou o vôo e desapareceu nas sombras das árvores. A cabana apareceu de repente. A porta estava aberta. Omar engoliu saliva e avançou, determinado a não se deixar dominar pelo medo. Bateu na madeira com força. Um rangido rasgou o ar e a porta abriu-se lentamente. O cheiro lá dentro era insuportável. O chão estava coberto de ossos lascados e poças escuras de algo espesso. Em um canto, sobre um sofá deformado, uma velhota de pele colada aos ossos olhava para ele. Ela sorriu, mostrando gengivas vermelhas e dentes podres. Você veio me buscar? O quê? Não esperavas, velha? Pensei que você sabia de bruxaria, mas você nem viu que eu estava chegando. Omar sorriu com zoação. Embora com esse ninho de ratos na cabeça, duvido que consiga ver alguma coisa. A velhota sorriu com uma careta horrível. Raramente sou visitada por idiotas com língua solta. Você me diverte, você me diverte. Sim, pois dizem que sou a alma da festa. Embora você pareça mais um cadáver da festa. Raios! Cruzou os braços. A idosa levantou-se com movimentos desumanos. Seus ossos parecia que estavam se acomodando. Ela se aproximou dele com seu hálito que era de uma pestilência insuportável, fedido mesmo. Quer saber quão real eu sou, garoto? Antes que Omar pudesse se mexer, a bruxa levantou uma garra ossuda e afundou as unhas no peito dele. Uma dor insuportável atravessou o corpo dele. A pele de Omar se abriu em fissuras profundas. Seu maxilar desencaixou. Sua língua ficou inchada e preta e começou a se desfazer na boca. Suas costelas se separaram uma a uma, como se uma mão invisível as dobrasse para fora. E o seu coração foi arrancado com um som úmido, deixando um buraco vazio onde antes batia. Os homens do rancho foram buscá-lo ao amanhecer. Seguiram as pegadas até o monte e encontraram o cavalo morto. E mais tarde, o chapéu e a camisa rasgada perto da cabana. Encontraram o mesmo deitado de cabeça para cima. Sua pele era apenas uma membrana translúcida colada aos ossos. Seus olhos estavam desaparecidos e seu peito era um abismo sangrento. Suas costelas partidas, apontando para o céu, como garras desesperadas. Seus dedos estavam encravados com unhas partidas, como se tivesse tentado arrancar sua
própria pele em agonia. Fabian se resignou e cuspiu no chão antes de falar com ironia. Esse idiota sozinho veio se entregar. Que Deus o tenha em sua glória, se quiser recebê-lo, é claro. Naquela noite, na cantina, Fabian serviu uma bebida e todos beberam silenciosamente. Ninguém mencionou o Omar. Ninguém se atreveu a falar do seu corpo destroçado ou no horror que viram lá na montanha. E dizem que se alguém passar pela montanha de madrugada, pode ouvir passos rastejando entre as ervas. Não importa o quanto você corra, você sentirá eles atrás de você, cada vez mais perto. E entre as sombras do rancho, 2 olhos escuros brilhando no alto de uma árvore, esperando, esperando e esperando o próximo descrente. Por Thaís Smith, todos os direitos reservados. Aqui a gente vê que trata-se de um conto baseado em lendas do local, né? Mas todos nós sabemos que as lendas têm aquele toquezinho de algo que aconteceu para as lendas serem criadas. Todos nós sabemos que muitas mulheres foram queimadas, afogadas, massacradas na antiguidade por aquela suspeita de serem bruxas apenas por serem o que eram, acreditar no que queriam e não seguir dogmas. Um resumo aqui de muitas outras coisas. Mas também sabemos que o mal habita em vários lugares e que também existiam, sim, as devoradoras de bebês, as que sacrificavam pessoas, sim, as adoradoras de Satã. Todo yin tem o seu yang e vice-versa. E quando alguém que conhece o local, sabe os perigos, te avisa, não duvide. Ele riu, ele gargalhou do sobrenatural. Mas o sorriso não durou muito tempo, não foi? Muito pelo contrário, transformou-se em dor e agonia nas mãos de algo que ele não pôde compreender. Aterrorizados, e mais uma história aqui de pessoas que não acreditam no sobrenatural e quando passam a acreditar já é tarde demais. Como eu sempre falo, todo mundo tem o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar, não é? E aí, o que acharam da história? Gostaram? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Se você tem uma história, um conto, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal. Eu ficarei muito honrada em estar narrando para os aterrorizados e para todos que por aqui passarem. Agora quero falar com você que está aqui pela primeira vez e ficou até o final do vídeo. Gostou, né? Então se inscreva no canal. Vem para minha alcateia, você também vem? Peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem deixar aquele like para ajudar. Peço também que compartilhe esse vídeo com mais pessoas para atingirmos um público maior e mais aterrorizados vir aqui para o canal, não é verdade? Se você quiser continuar sendo notificado quando eu postar algo aqui na plataforma, vai lá no sininho das notificações e aperte a opção todas. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E o mais importante de tudo, voltem. Voltem sempre, eu estarei aqui esperando vocês com mais histórias, ó, de arrepiar.
Quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer cada um de vocês aterrorizados por tornarem esse sonho possível. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!